Bom dia, Pai do Senhor. Meu nome é Rômulo Souza e este é mais um vídeo que eu trago aqui para o meu canal de uma série de estudos que eu trago toda semana chamada Apocalipse para Leigos, onde toda semana nós vamos falando capítulo a capítulo, passo a passo, acerca das profecias que estão escritas no livro de Revelações, o Apocalipse. Deixando sempre claro que o meu canal não é um canal religioso, não é um canal gospel. Eu falo de vários assuntos aqui no meu canal, desde história, monarquia, política, né? Um ou outro assunto aleatório, até desanimado, né? Se eu quiser. No entanto, esse conteúdo que eu trago todo final de semana é algo diferenciado, né? Tanto é que é por essa razão que nesse estudo tem uma aparência totalmente diferente dos outros vídeos. E a segunda coisa que eu sempre deixo claro é que esse estudo é debaixo de uma vertente pré-milenista. Existem várias vertentes e linhas de pensamento acerca do estudo do Apocalipse. Por essa razão, às vezes, uma coisa que eu ia falar aqui é diferente do que você ouviu em outro lugar. Não quer dizer que esteja errado, mas sim são vertentes diferentes. E de várias vertentes, eu escolhi uma, a vertente pré-milenista, para nós termos um foco, não é? Então, sem mais delongas, nós vamos diretamente ao assunto. E antes, claro, peço para você estar se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, seu like, compartilhando. Se acha que mereço, ajuda com o crescimento desse trabalho aqui. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, né? Semana passada, cronologicamente, nós já estamos chegando no fim da grande tribulação. Aquele período de 7 terríveis anos que vou vir sobre a humanidade. E que cronologicamente nós estamos falando da queda da Babilônia. Semana passada a gente já começou a falar da Babilônia, falando, não pegando a Babilônia como uma cidade que vai surgir nos últimos dias, né? Teorizando quem seria essa cidade, se vai ser uma cidade que o anticristo vai construir, ou é uma cidade que já existe e será a sua capital do governo mundial. Mas sim que a Babilônia, debaixo da vertente que eu trago, é um sistema religioso, idólatra e ideológico que o diabo tem implantado na Terra desde a época da Torre de Babel, não é? E o mundo de hoje nós vemos essa Babilônia, né? Porque a Babilônia na Bíblia é simbolizada como um reino pagão, inimiga de Deus, que se coloca contra Deus. E nós hoje nós vivemos numa sociedade cuja as ideologias, as ideologias tanto socialista quanto progressista têm afastado as pessoas de Deus, não é? Então, para adiantar o assunto, vamos diretamente ao capítulo 18, dando prosseguimento ao estudo, que diz assim, capítulo 18, versículo 1. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Ou seja, você vê como esse anjo é poderoso, não é? E clamou fortemente com a grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, né? Ou seja, falando acerca do poder do mal, dos demônios, né? Quando fala aqui da ave imunda e aborrecível, não é que seja uma ave, um urubu, por exemplo, mas sim é um simbolismo que representa o poder das trevas agindo nesse mundo, né? A influência do poder das trevas. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, ou seja, se envolveram com as coisas malignas, né? Com a pornografia, com a prostituição, com as imoralidades sexuais, com a corrupção, com a violência, né? Os reis da terra se prostituíram com ela, não é? E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ou seja, tem pessoas que usaram de toda essa maldade para poder enriquecer, cara, de maneira não cristã, né? Através da corrupção, de venda de produtos que agradam o diabo, não é? Então, monopólios e outras coisas. Porque todas as nações beberam... Versículo 4, né? E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras das suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou da iniquidade delas. É importante eu dar
uma explicação acerca disso. Aqui, claramente, Deus está falando para o seu povo sair do meio da Babilônia. Porque Deus vai trazer ira sobre ela e não quer que essa ira caia do seu povo. É tipo igual o caso da história de Ló. Com certeza você já deve ter lido lá que Deus falou para Abraão que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão ainda tentou interceder para a cidade: Senhor, vai matar você um justo com o ímpio? E se tiver 50 justos dessa cidade, morrerá os 50 por causa dos demais? E Deus fala: não matarei por causa do meu amor os 50 justos. E se faltarem 5, matará os 45? Não matarei por causa do meu amor os 45. E se faltarem 30? Me perdoe, meu Senhor, porque eu estou falando contigo, mas se faltarem 20? E 15? E foi diminuindo até 10. Aí Deus falou: ó, não destruirei a cidade pelo meu amor aos 10 justos. Mas quem conhece a história sabe que não tinha 10 justos. O único que Deus viu como justo era Ló e sua família. E Deus enviou anjos para tirar Ló da cidade. E mesmo assim, você viu que a esposa dele virou uma estátua de sal porque ele decidiu ver a desgraça que estava caindo lá em Sodoma. E é exatamente isso que Deus fala para o seu povo: saia deste mundo sem olhar para trás. Mas como é que eu vou sair deste mundo? E essa mensagem não é só para a grande tribulação, mas também dos dias de hoje. Deus quer que o seu povo saia do meio deste mundo. Mas é claro, como não existe outro mundo para a gente ir literalmente, né? Não existe outro planeta, nós temos que continuar vivendo neste mundo. Deus quer que nós saiamos do meio dele, do meio do pecado, através da santificação. A palavra de Deus fala: buscai primeiro a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E Deus também, em outros versículos, como: mestre, sede santos, porque Jesus fala: sede santos, porque eu sou santo, né? A palavra santo, muitos pensam que a palavra santo é aquela pessoa que de tanto olhar, tanto orar a Deus, essas coisas assim, vai ficar igual com aquela cara de piedade, né? Parecendo até aquelas imagens da igreja, entendeu? Com todo respeito aos católicos, né? Parecendo aquela imagem daquele santo olhando para cima, com o menino de Jesus nos braços, né? Engraçado aquela novela naquela novela Jesus, o personagem Jesus, no momento que ele está ensinando a palavra, no momento que ele está fazendo milagres, expulsando demônios, cara, o ator é perfeito, cara. Bato palmas para o ator que interpreta Jesus na novela da Record. Mas no momento que Jesus não está ensinando nem nada, né? Jesus que podia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Conversando com sua mãe, brincando com os amigos, né? Contando piada com os apóstolos. Não, Jesus está assim, ó. Olhando para o vazio, né? Aí chega alguém perguntando: mestre, qual é o time que você torce? Ele falou: poxa, Pedro, sede santos, porque eu sou... Essa é uma piadinha que eu vi uma vez na minha igreja, né? Aí, ou seja, só responde através de parábolas, né? E Jesus fica assim com aquele olhando para o vazio, assim. Aí a pessoa pensa: pô, mas isso é porque ele é santo, né? Não, isso não é santidade, isso é autismo. A verdade é que santo, na verdade, é aquela pessoa que se separa do pecado. O que é ser um santo? Santo quer dizer que os outros, que as outras pessoas que vivem nesse mundo, mesmo que eles estejam se prostituindo, sendo pessoas violentas, gostando de um pecado, como a pornografia, não é? Beber uns gorós, essas coisas, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, seja este católico ou evangélico, o verdadeiro cristão não vai praticar essas coisas. Ele está se separando para Deus. Ele está se santificando, está se separando. O que é ser santo? É ser separado para Deus. Isso é ser santo. E Deus, ele fala para o seu povo sair do meio desse pecado, para que quando Deus vier com a sua ira, o povo não sofra as consequências, né? Por isso que ele fala: tornar e dar-lhe os tem dado e retribuir, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade delas. Ou seja, Deus tá vindo com raiva, velho, digamos assim.
Tornai e dar com ela e vos tem dado e retribuir em dobro, conforme as suas obras, do cálice que vos deu a beber e dar-lhe em dobro. Entendeu? Ou seja, Deus está falando aqui no cálice da vingança. Porque de tanto esse mundo ter perseguido o povo de Deus, agora Deus está dando a justa retribuição. Quando ela se glorificou em delícias, esteve, foi-lhe outro tanto em tormento e pranto, porque disse ao coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque já é forte o Senhor Deus que a julga. Lembra aquela parábola que Jesus fala do homem que se enriqueceu e disse: nossa, agora estou abastado pro resto da minha vida? Jesus fala: tolo, ainda hoje vou buscar a tua alma. Não, entendeu? Ou seja, Deus ele fala muito sobre acumular tesouros que o ouro, que o ladrão não rouba, né? E a ferrugem não destrói, né? Pegar tesouros para o céu, porque tudo que nós conquistamos dessa terra vai ficar aqui. O negócio é nós juntarmos tesouros do céu e não dessa terra. E tem muita gente que não é errado você enriquecer, trabalhar, ter uma vida boa, não é errado. É errado você dar valor a isso a tal ponto, né, que você acaba colocando o dinheiro e o amor aos bens materiais acima de Deus, não é? Tá. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícia e chorarão sobre ela e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Teve pessoas que se enriqueceram com as coisas desse mundo. Estarão de longe pelo amor do que seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela chorarão e lamentarão os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, de pérolas, e de linho fino e de púrpura, e de seda e de escarlata, e toda maneira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, ferro e mármore, e sínamo, e carmomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, de trigo, e calva, guras e ovelhas, e mercadorias de cavalo, de carros, e de corpos, e de almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais os acharás. Os mercadores dessas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe pelo amor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino e púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto e todos os que navegam em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, e puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça, e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, da qual todos os que tinham naus no mar enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Cara, ou seja, nós vemos aqui claramente nesse longo trecho que que as pessoas ricas estão chorando a destruição desse sistema. Não é? Engraçado que a gente vê todos esses produtos que eram comercializados da Babilônia, né? E é interessante isso quando a gente associa com a Babilônia, império que existiu no passado, né? Por quê? Quem conhece a história sabe que o comércio surgiu com a Mesopotâmia, né? Depois que o homem deixou de ser um ser sedentário, né? Deixou de ser nômade, passou a ser sedentário, criando acampamentos e cidades, não é? Abandonando antigos sistemas de caça e tudo mais, os homens acabaram optando por novas atividades de trabalho, não é? Com o surgimento, com isso, cara, o que acontece? Às vezes, quando você precisava de alguma coisa e não tinha, ou você fabricava, ou então você tinha que arranjar um jeito para tê-las. Imagine, por exemplo, imagine que eu era um criador de cabras, né? Ah, eu tenho minhas cabras, tenho meu gado, essas coisas. Mas, no entanto, também eu estava querendo um boi, entendeu? Bois que pode tanto me ajudar a ter mais leite,
Ou então até mesmo para poder ter minha própria criação ou usar para o arado, né? Usando aquele animal como tração para trabalhar no campo. Mas eu não tenho boi, eu só tenho cabra. Então eu tenho duas opções. Uma, eu posso ir no meu vizinho que tem bois e pegar um boi dele para mim, né? O que geraria até uma briga séria com ele, né? Então ele não ia gostar. Ou então eu poderia chegar nele e conversar, cara, eu vejo que você tem um boi aqui e eu tenho cabras. E eu tô precisando de um boi, né? Aliás, eu tô falando boi, a minha ideia era pra falar de vaca, porque boi não dá leite, né, cara? Oh, meu Deus, sou eu. Eu vejo que você tem uma vaca e eu tenho cabras. Então eu faço o seguinte, me vê a sua vaca e eu te dou 10 das minhas cabras. Cara, eu não gosto. Não, eu faço por 15. Se você me der 15 cabras, a vaca é sua. Te dou 11. 14, 12, fechado. Eu troco 12 das minhas cabras por uma vaca. Ou seja, foi assim como foi surgindo o comércio, né? Entendeu? Mais tarde, por troca de produtos, depois criaram uma moeda, não é? E tal, todo mundo sabe disso. E quando as pessoas pararam de não só negociar poder, mas também negociar em outras cidades, não é? Por exemplo, principalmente na era do bronze, né? O que precisava de estanho, mas o estanho está em outra cidade, então tem que criar uma rota, né? Um caminho até outra cidade, essas coisas. Isso foi criando rotas comerciais, não é? E eu tô falando isso porque é interessante sobre isso, né, cara? Só para você ter uma ideia do que eu tô falando. Por que você acha que alguns povos se desenvolveram mais do que outros? Já parando para pensar nisso, né? Lá na África existe muitas tribos que vivem como se eles estivessem na Idade da Pedra, enquanto que outras grandes civilizações foram surgindo. E por que isso aconteceu? Por causa das rotas de comércio, não é? Porque quando você negocia com outra cidade, você está fazendo um intercâmbio, você está se relacionando, né? Com outros povos. Então, se uma cidade cresce porque está vendendo produtos para essa cidade, essa também cresce porque está vendendo produtos para ela. E ao mesmo tempo que também pode estar comprando produtos dessa outra cidade. E com isso vai crescendo as pessoas. E quem ficou de fora parou do tempo, não é, cara? E isso é até hoje assim. Se eu for numa loja, o vizinho aqui está ouvindo música, eu não sei se isso aqui vai aparecer do som, né? Por exemplo, eu tenho meu comércio, não é? Eu vendo assim, de sapatos, tem uma loja de sapatos, e tem outra lá que vende loja de roupa. Eu tô precisando de roupa. Vou lá e compro roupa, ao mesmo tempo que, dependendo da minha relação com a moça que vende roupa, ela pode comprar sapatos comigo. E assim vai crescendo as pessoas. E a Mesopotâmia teve muitas influências, né? Teve muitas rotas comerciais, né? Que passaram inclusive por Jerusalém, não é? Só para você ter uma ideia, quando você vê a passagem de Acã, né, a história de Acã lá, a palavra de Deus fala que Acã, né, que foi o causador da derrota de Israel para o povo de Ai, está lá no livro de Josué, ele cobiçou para si ouro, prata e uma capa babilônica. Né? A Babilônia já existia dos tempos de Josué. E isso muito, antes da diáspora, que aconteceria muito antes dos tempos dos profetas Jeremias e Daniel. Ou seja, por que aquela capa babilônica estava ali simples? Porque Canaã, que é a atual Palestina hoje, né? Israel e Palestina, eram rotas de comércio. Não é? Então, você vê que a principal característica da Mesopotâmia dos tempos passados era o quê? O comércio. Não é? E é interessante Deus pegar a Babilônia para representar o sistema mundial, né? Nos últimos dias. Né? Hoje, só uma pausa aqui. O vizinho aqui tá ouvindo funk. Eu espero que isso não venha a influenciar aqui no vídeo, né? Hoje o mundo não é diferente de hoje, não é, cara? Tem essas questões. Porque o mundo hoje vive num sistema capitalista, não é? Então, eu sou um cara conservador, cara, essas coisas. Eu defendo o capitalismo, mesmo sabendo que o capitalismo não é perfeito, tá? O que também não quer dizer que o socialismo tem alguma coisa de boa, porque não tem. Mas você vê que hoje em dia o que mais une
As nações hoje em dia é o próprio sistema capitalismo, através da globalização, deixando claro que existe uma diferença entre globalização e globalismo, tá? E assim, cara, quando um país, por exemplo, o Brasil, desde o início do governo do Bolsonaro, a intenção do Bolsonaro é chutar o Brasil com os Estados Unidos novamente, não é? E a gente vê a influência que o Brasil tem com os Estados Unidos, não é? E o Brasil também tem alguma influência em outros países, não é, cara? Apesar que nos últimos governos nossa influência tem sido meio negativa, não é, cara? Então assim, quando a gente vê, cara, até hoje, cara, nós temos um sistema que é semelhante ao da antiga Babilônia, né? E a gente vê que as pessoas se enriqueceram muito com o sistema babilônico descrito em Apocalipse. E isso é até hoje, né? Tem pessoas que se enriquecem e isso me faz lembrar, cara, quando eu vejo essa lamentação das pessoas com a queda da Babilônia, isso me faz lembrar da crise de 1929. Porque durante a crise de 1929, quando houve a queda da Bolsa de Valores, né, fortunas inteiras foram perdidas do dia para a noite. Né? Eu era um cara bilionário com uma montanha assim de papel, que são minhas ações, mas do dia para a noite essas ações viraram apenas papel com a queda da Bolsa de Valores. E muitos se suicidaram porque perderam suas fortunas. Não é? E no sistema que nós temos hoje, cara, né, você vê que o mundo, qualquer coisa que abale, entendeu? O mercado financeiro, isso traz grandes problemas para o mundo. Né? O Brasil, por exemplo, tem sido muito prejudicado por causa disso, não é? Por causa dos erros do governo Bolsonaro, com a crise do coronavírus e tudo mais. Nossa moeda ela se desvalorizou demais. Né? Já ultrapassou os R$6,20 nessa semana. E isso traz uma grande prejuízo, não é? Tanto é que tem pessoas até chorando porque nunca vão poder ter um PlayStation 5, né? Que vai vir mais de R$5.000, cara. Ou seja, e além de tudo tem o governo que ainda quer colocar imposto sobre isso, né? Ou seja, o negócio já é caro, quer aumentar o imposto. E isso não vem nenhum benefício para nós. E quando a gente vê aí essas coisas, cara, por exemplo, aumento do imposto, essas coisas, a gente vê que isso está muito atrelado ao que a Bíblia fala. Pessoas que se enriqueceram com o sistema vigente no mundo, não é? E se enriqueceram. E que por causa da vida de Cristo a este mundo, não é? Com certeza tudo isso será abalado, não é? Economia, quando Jesus voltar, cidades serão destruídas, um grande terremoto, que nós vamos falar sobre isso, e acontecerá, queda da Bolsa de Valores, tá entendendo? Perda de... que a palavra de Deus fala, que tá todo mundo escrito aqui, a palavra de Deus fala que que navios serão naufragados, minha língua tá horrível hoje, né? Navios que talvez estivessem vendendo produtos, né? Então assim, cara, os mercadores estarão se lamentando por causa disso, não é? Tudo tá acontecendo aqui para eu não gravar esse vídeo, meu filho. É o vizinho tacando funk, meu nariz me traindo e uma mosca perto de mim, cara. Acho que nem mosca, é abelha, cara. Então a gente vê que com a queda desse sistema, o mundo entrará em colapso, não é? E Deus fala, alegra-te sobre ela, os céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto ela. Né? Ou seja, a justiça de Deus. E o forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou-a ao mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Né? Muitos pastores já falaram acerca disso, cara. Já falaram que esse sistema nunca mais será levantado. Até porque com o fim da grande tribulação começará o milênio, que é o reino de Cristo. Não é? Em ti não se ouvirá mais voz de arpistas, e de músicos, e de fronteiros, e de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó, em ti não ouvirá mais.
E é interessante de falar sobre essa questão de arte, porque hoje em dia nós vemos que, por causa da ideologia, muitas pessoas veem uma escultura de um cocô e falam que é arte, né? Ah, uma imagem de uma mulher pelada e é no artístico, não é? Um funk da qual rebaixa a mulher, né? Rebaixando ao nível de um pedaço de carne rebolativo e a pessoa fala, ah, é cultura, né? Ou seja, esse sistema corrupto não vai existir mais. E a luz de candeia não mais luzirá em ti, a voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, falando do sistema religioso, pelas pragas. Engraçado, esse final de semana vai ser Halloween, né? Dia das Bruxas. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Semana que vem, nós vamos dar uma continuidade sobre a queda da Babilônia, mas agora falando sobre o triunfo de Cristo, né? Nos dois últimos vídeos nós falamos sobre a Babilônia, que representa esse sistema corrompido existente no mundo. E Deus ele tem uma mensagem para o seu povo. Sai, povo meu, do meio dessa nação. Saia do meio, porque eu vou chegar atropelando. E o único meio que nós temos de sair dessa Babilônia espiritual que o mundo se encontra, não é? É através da santificação, pela qual ninguém verá o Senhor. Bem, obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Eu tive umas probleminhas para gravar o vídeo de hoje, não é? O cachorro tá latindo agora, toda semana tem alguma coisa. Mas muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau e Shalom.